paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, né, que estão ouvindo essa gravação do canal Bênçãos em Cristo Jesus. Se alguém ainda não me conhece, meu nome é André, né? Sou membro lá da igreja com os irmãos, irmão Mário Roberto, irmão Nivaldo, irmão Ricardo, né? Que tem trazido a palavra de Deus para as nossas vidas através desse canal, no YouTube e no Facebook também. É um prazer, uma grande honra para mim estar aqui junto com meus irmãos, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E que o nosso Deus, que é fiel, possa estar nos abençoando, né, através da palavra dele. Então, para a gente ganhar tempo, eu quero convidar todos para abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Nós vamos ler somente um verso, o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento que o Senhor possa trazer uma palavra do teu trono e do teu coração para as nossas vidas. E que a palavra do Senhor nas nossas vidas possa transformar as nossas vidas, para que o caráter do Senhor Jesus seja gerado dentro de cada um de nós. Esse é o propósito do nosso coração neste momento, e nós oramos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós acabamos de ler na palavra do Senhor que o desejo, né? Desejo de Paulo. Paulo fala muito isso, né? Sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Então, o apóstolo Paulo sofria para que a igreja do Senhor Jesus crescesse espiritualmente, né? Tem a carta também aos Hebreus, que ninguém conhece o autor, mas que fala que o desejo daquele escritor da carta é que que a igreja não se alimentasse somente de leite espiritual, mas que passasse a se alimentar de alimento sólido. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que a gente cresça espiritualmente, que a gente deixe toda a maldade, toda a malícia, todo o mal das nossas vidas, e que a gente busque a conhecer a Deus e viver segundo os mandamentos de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, moldar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja semelhante ao do Senhor Jesus. Então, João, o profeta, que nem estava no Novo Testamento, ainda era do Antigo Testamento, o João Batista, o profeta, dizia assim: convém que ele cresça e que eu diminua. E, de fato, o profeta tem razão. Convém que o Senhor Jesus cresça nas nossas vidas e que a gente diminua. E a gente precisa ter entendimento de Deus e da maneira como Deus trabalha. Nós estamos vivendo um momento ímpar, não somente na nossa cidade, não somente no nosso bairro, mas um momento ímpar na humanidade, no planeta. O coronavírus, eu não vou dizer que pegou todo mundo de surpresa, porque a igreja do Senhor, ela é iluminada por Deus, e Deus tem nos alertado e Deus tem nos avisado. E tem profecia sobre isso. Então, a igreja de Jesus, ela é avisada. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar. E tudo o que está acontecendo tem a permissão de Deus. E o que Deus espera da igreja dele? O que Deus espera de cada um de nós? Que a igreja não é templo físico. A igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus não são pedras, não é cimento, não. A igreja de Jesus somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo fala numa das cartas dele, ele diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graça. O Senhor Jesus, esses dias, através de sonho, ele estava me dizendo, uma das coisas fundamentais para a vida do cristão é agradecer a Deus, é ter gratidão no coração. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos passando, a vida é feita de momentos de alegria e feita de momentos de tristeza. E o Senhor Jesus, hora nenhuma, prometeu na palavra dele que a gente só teria alegria a partir do momento que a gente vivesse segundo o Evangelho. Não, muito pelo contrário, ele diz na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele está dizendo: e vocês também vão vencer o mundo se estiverem firmes em mim, que sou a rocha eterna. É isso que Deus está dizendo. Se a vossa fé, se a nossa fé estiver firmada no Senhor Jesus Cristo, nós também vamos ter vitória sempre. Porque nós já entramos em cada luta que a gente passa, em cada batalha que a gente passa, em cada situação, em cada deserto, em cada aflição.
nós já entramos vitoriosos, se nós permanecemos na fé, porque aquele que está no comando das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Então o barquinho dos discípulos passava por ventos fortes, passava por ondas fortes, e o Senhor Jesus estava dormindo tranquilo, os discípulos apavorados. Na hora que eles acordaram, o Senhor Jesus repreendeu todo o mal. Porque é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, mas às vezes Ele permite uma situação para nos provar, às vezes Ele permite uma situação para nos ensinar. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que o Senhor Jesus faz tem um propósito. E uma vez o Senhor Jesus me disse através de sonho que nada, absolutamente nada, acontece na vida do cristão, daquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus e que vive de acordo com os mandamentos de Deus. Nada acontece nas nossas vidas se não for com a permissão do Senhor. Tudo, meu irmão, tem a permissão de Deus. E o que o Senhor Jesus espera é que a gente dê glória a Deus. Os discípulos foram presos, Pedro, Tiago e João, e foram açoitados. E depois eles foram libertos, depois eles foram soltos, e eles alegraram por terem padecido, por terem sofrido pelo nome do Senhor. Deus permitiu aquela situação na vida deles, e eles alegraram. Eu sei que não é uma coisa fácil, eu sei que é fácil falar, difícil viver, e eu não quero aqui dizer para vocês, irmãos, que todas as situações que eu passo na minha vida, de tribulação, de deserto, de dificuldade, de aflição, eu passo glorificando a Deus, porque isso também não é verdade. Mas eu quero compartilhar com vocês qual é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E eu estava dizendo que o Espírito Santo está me lembrando que é fundamental para o cristão, gratidão. E aquele que tem gratidão no coração a Deus, alegra com Deus, glorifica a Deus, exalta o Senhor, bendiz o Senhor. Não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós estamos passando, porque Deus é bom. E é o que eu estava dizendo, que Deus falou comigo através de sonho, com o Espírito Santo. Está lembrando aqui agora para eu continuar o sonho. Nada acontece na vida do cristão que leva Deus a sério sem a permissão do Senhor. E eu vou mais longe, porque nós cristãos somos filhos de Deus, somos tratados como filhos de Deus, somos enxertados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos enxertados nessa videira e somos tratados como filhos por adoção em Jesus Cristo, porque o Filho unigênito do Pai é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o nosso Salvador, aquele que nós devemos receber como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele sim é o Filho unigênito do Pai, aquele que agrada o Pai, aquele que obedece o Pai até hoje. Uma das vezes que o Senhor Jesus, em sonho, me levou na presença dele e me permitiu adorá-lo, beijando aos seus pés, porque ele teve que permitir, porque Deus não quer ninguém assim, simplesmente julgado aos pés. Não, Deus nos trata como iguais. Nós somos nada, irmãos. E Deus nos trata como iguais, Deus nos trata como filho, como o próprio filho dele. E naquele sonho que eu estava na presença do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se dirigiu a Deus Pai para fazer um pedido, e Deus Pai disse a Jesus não para aquele pedido. E o Senhor Jesus obedeceu, sem reclamar, sem murmurar. Quer dizer, é um ensinamento para as nossas vidas. Não importa o que a gente está vivendo, não importa o que a gente está passando. Hoje nós estamos vivendo um momento delicado. Não sou eu, nem o irmão, é a humanidade que está vivendo um momento delicado, e nós estamos saindo disso, porque Deus vai nos dar vitória. E já já as coisas vão voltar, como ele disse, algo novo, né? um novo, uma nova vida, mas diferente da anterior. Mas nós, igreja do Senhor, temos que passar por isso tudo glorificando e exaltando, porque tudo que Deus tem nas nossas vidas tem um propósito. Tudo tem um propósito. E para a gente chegar no propósito de Deus, a gente passa por um processo. E às vezes quando a gente está no processo de Deus, a gente ainda não enxergou o propósito, a gente ainda não entende o que Deus tem para as nossas vidas naquela situação. E se a gente ainda não entendeu, é porque nós não chegamos no final desse processo, porque o propósito de Deus ainda não alcançou as nossas vidas. Aquilo que Deus pretendia, aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, nós ainda não entendemos porque nós não chegamos no final. Mas o que Deus deseja é que a gente glorifique o nome dele. Quando Deus tirou o povo do Egito com um braço forte, e aqui eu não estou para julgar o povo, mas a palavra de Deus nos diz que aquele povo que saiu, aquela multidão de povo de Deus, conduzida por Moisés, que saiu no deserto, aquele povo que conhecia o poder de Deus, sabia que o nosso Deus é um Deus poderoso, Deus pode mudar qualquer situação num estalo de dedo, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa num estalo de dedo, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder.
E nós devemos confiar e acreditar no Senhor. Não importa o que nós estamos passando, Ele é poderoso para mudar nossa situação num piscar de olhos. Se Ele não está mudando, é porque o não de Deus nesse momento é o melhor para as nossas vidas. O não de Deus neste momento é um sim muito maior que virá logo em seguida. O não de Deus é maior do que o sim neste momento, porque o sim de Deus que vem logo em seguida desse não, ele é muito maior, porque esse sim de Deus que vem logo em seguida está relacionado ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E era isso que Deus esperava daquele povo. Era isso que Deus esperava daquele povo que ele conduzia pelo deserto, que no meio do deserto aquele povo exaltasse e glorificasse o nome dele. Que aquele povo reconhecesse que Deus é Deus para solucionar qualquer problema. Mas aquele povo murmurou e reclamou. E por causa das murmurações e das reclamações que foram direcionadas a Moisés, servo de Deus, porque o povo não murmurou e reclamou diretamente a Deus, mas murmurou e falando mal do servo de Deus, falando mal não somente de Moisés, mas de Arão também. E aquilo entristeceu o Senhor, e aquele povo ficou rodando no deserto por 40 anos, até perecer no deserto, porque não glorificou a Deus. Mas aqueles dois, Caleb e Josué, que confiaram no Senhor, que colocaram e depositaram sua confiança no Senhor, que acreditaram o tempo todo que o Deus que tirou eles do Egito era o Deus que iria fazê-los entrar na terra prometida, que mana leite e mel. Esses dois entraram na terra prometida porque eles exaltaram e glorificaram a Deus. Porque quando a gente tem uma atitude de fé, acreditando no impossível de Deus, que só Deus pode tornar possível, isso é gratidão. É porque nós temos gratidão, uma gratidão com fé. Isso agrada o Senhor. Isso Deus me falou através de sonho. É tempo da gente ter gratidão a Ele. Então, gratidão a Deus não é simplesmente exaltar o Senhor pelos momentos de alegria, de felicidade, pelas vitórias, pelo emprego novo, pelo aumento salarial, pela esposa, pela saúde. Não, é quando vem a situação de dificuldade, a gente continuar glorificando a Deus e agradecendo a Deus, acreditando que Deus já tem um novo dele para as nossas vidas, que aquela situação momentânea e passageira e ruim, Deus já nos deu a vitória nela, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos. Nós falamos de Pedro, Tiago e João no início dessa mensagem, que eles foram presos, açoitados, e eles glorificaram a Deus. E pode parecer jargão, porque muitos pregadores sempre citam essas passagens, mas Paulo e Silas na prisão, exaltando e glorificando o nome do Senhor, passando por um processo de humilhação, e aquilo culminou na salvação do carcereiro e de toda a família do carcereiro. Deus tinha um propósito naquilo. Deus tinha um propósito naquilo. Todos aqueles prisioneiros viram o poder de Deus. Todos aqueles prisioneiros glorificaram a Deus no coração, porque viram o poder de Deus. E a gente pode lembrar também de João na ilha de Patmos. João, o apóstolo do amor, sendo preso na ilha de Patmos. Olha que humilhação para o servo de Deus, olha que aflição, depois de viver, depois de ganhar muitas almas para Deus, depois de servir tanto o Senhor, preso numa ilha, mas Deus tinha um propósito naquilo, aquele processo pelo qual João passava, Deus tinha um propósito, através daquela prisão, Deus separou João, para revelar a João as coisas que estavam por vir. Um apocalipse que parte já aconteceu, parte está acontecendo e parte ainda vai acontecer. E ele precisava separar João naquele momento, e ele separou João, e ele arrebatou João, e levou João em lugares que só João esteve, que só João viu. É um privilégio que Deus deu ao apóstolo João. E em momento algum João reclamou, em momento algum João achou ruim com o Senhor, não. Ele compreendeu e ele escreve no livro de Apocalipse, né, que ele estava passando por aquela situação, né, uma situação de tribulação, e ele não escreve como se aquela tivesse sido uma única tribulação que ele passou na vida dele, mas ele compreendia aquilo, ele tinha entendimento, porque João era maduro na fé, João não era uma criança na fé. Paulo e Silas glorificavam a Deus, porque Paulo e Silas eles estavam maduros na fé, eles eram maduros, eles sabiam que não bastava somente crer, mas honra maior era padecer e sofrer pelo nome do Senhor. E o desejo de Paulo, eu tenho certeza que era o desejo de Silas também, é que a igreja do Senhor, do tempo presente, como ele desejava e sofria pela igreja do tempo dele, seja uma igreja madura. Uma igreja que entende que o evangelho, às vezes,
Às vezes Deus permite aflições, às vezes Deus permite situações de dificuldade, mas Deus está presente em todo o tempo com cada um de nós. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou. São situações momentâneas, são situações passageiras. Lá vem a vitória, lá vem a glória, porque o nosso Deus é poderoso. Fica firme na fé, glorifica a Deus, exalta o Senhor. Eu não faço isso sempre, mas eu estou aprendendo a fazer isso, a glorificar o Senhor, a dizer, eu quando tomo meu banho e vem aquela fumaça, eu sempre escrevo no espelho, Deus é fiel, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Fica firme na fé, meu irmão. Fica firme, exalta o Senhor, glorifique, que isso alegra o coração de Deus. Aqui Paulo e Silas glorificaram a Deus e veio um terremoto. É isso que Deus faz. João glorificou a Deus da maneira dele, foi arrebatado aos céus em espírito e esteve lá com o Senhor. E o Senhor o visitou. Vem bênção para a sua vida. O profeta João Batista foi perseguido pelos fariseus saduceus, como o pastor Eustáquio costuma pregar nas suas mensagens, é maravilhoso ouvir isso. Tem um dia seguinte, e no dia seguinte o Senhor esteve com ele. O profeta Daniel, servo de Deus, quando foi perseguido, porque Deus coloca os servos dele em lugar de destaque. Daniel levava Deus a sério, o profeta Daniel, e Deus colocou ele em lugar de destaque. Eram 120 presidentes constituídos pelo rei Dário. Depois você confere lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. E o rei Dário colocou Daniel em lugar de destaque, junto com mais dois príncipes, eu acho, sobre os 120 presidentes. E aqueles presidentes se juntaram contra Daniel, mas não acharam nenhuma falha em Daniel, não acharam nada. Então convenceram o rei a publicar um decreto onde ninguém poderia orar a Deus nenhum e a buscar homem nenhum para solução, somente ao rei. Mas Daniel permaneceu firme no propósito dele e Daniel orava ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E por causa disso, Daniel acabou sendo lançado numa cova de leões, porque o rei Dário não podia voltar atrás na palavra dele. Mas Deus não achou culpa em Daniel, porque Daniel não tinha feito nada contra o rei Dário. E Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Você imagina o processo pelo qual o profeta Daniel passou. E ele não passou murmurando, ele não passou reclamando. Não, ele era maduro na fé dele. Ele era maduro, ele compreendia que era melhor morrer pelo nome do Senhor do que negar o Senhor. Será que a nossa igreja está preparada para isso? Eu olho para mim mesmo e eu pergunto a mim mesmo, será que eu estou preparado para isso? Eu tenho que crescer na fé, meu irmão. André, o irmão André precisa crescer na fé. Precisa ser mais maduro na fé. E Deus está permitindo eu passar por um processo doloroso para eu crescer na fé. Para eu deixar as pequenas coisas, os ciúmezinhos, as invejazinhas, as coisinhas pequenas e crescer na fé e no entendimento, entender que Deus tem coisa maior para a minha vida. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esse vídeo vai entender que Deus tem coisa maior para a vida do irmão, porque Deus quer nos levar nas alturas santas. Uma vez Deus me arrebatou em espírito, em sonho, eu vou voltar no profeta Daniel, porque aquele processo de Daniel teve um propósito, mas Deus me arrebatou e me levou nas alturas. Levou eu e um outro irmão na fé, que eu não vou citar o nome para preservar, e o Senhor Jesus, eu estava com o Senhor Jesus nesse momento, e Ele nos levou nas alturas, e Ele nos mostrou as alturas, mas antes de levar nas alturas, Ele foi nos levando em vários andares de um prédio, e Ele foi me dizendo, olha que aqui você tem uma visão mais ampla, cada lugar mais alto que Ele nos leva, a gente enxerga as coisas de um ângulo maior, a gente tem uma plenitude maior de visão, e isso é espiritual que Deus estava me mostrando. Mas quando ele me levou nas alturas santas, ele virou para mim e para esse outro irmão na fé, que é um irmão muito amado do Senhor, e ele disse a nós dois, vocês querem que eu leve vocês nas alturas, mas vocês não querem pagar o preço para estar nas alturas. E aquilo entrou, e a palavra de Deus entrou como uma faca aqui dentro do meu coração, e eu compreendi que eu precisava crescer, que eu precisava amadurecer, que eu precisava estar pronto para Deus me levar onde Ele quisesse me levar. E eu tenho que glorificar a Deus por cada processo que Ele permite na minha vida. Foi assim com o profeta Daniel. Deus permitiu um processo na vida do profeta Daniel. E no final daquilo, Deus permitiu o rei Dário. Deus livrou o profeta Daniel da boca dos leões. E o rei Dário viu o poder de Deus. E o rei Dário publicou um édito, um decreto, dizendo que todos os povos do reino temessem e tremessem diante do Deus de Daniel.
Então, o Deus Altíssimo, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi glorificado naquele processo pelo qual Daniel passou. Esse era vou dizer, um dos propósitos de Deus, porque às vezes Deus tem mais de um propósito naquilo que Ele permite nas nossas vidas. Não foi diferente ainda dentro do livro do profeta Daniel. Não foi diferente o que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abidnego. Quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e mandou que todos, ao toque da buzina, ao toque da trombeta, ao toque da harpa, todos se prostrassem. E eles viram, e muitos viram, príncipes, presidentes, viram que os três não se prostraram diante daquela imagem de escultura, porque aquilo ofendia a fé deles. E eles tinham princípios, eles não estavam dispostos a abrir mão dos valores e dos princípios deles, porque eles criam no Deus Altíssimo, e eles tinham uma fé madura no Senhor. Eles estavam ali cativos na Babilônia, como o profeta Daniel, que nós acabamos de falar. Mas eles estavam presos, o corpo estava preso. Mas o inimigo não pode prender nossa alma. Então não importa o que nós estamos passando, podemos estar presos por circunstâncias, presos por situações, mas a nossa alma é livre para adorar o Senhor. A nossa alma é livre, e isso que Deus nos cobra, que a nossa alma foi liberta. Nós somos livres de todo o jugo do inimigo. E nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E esse é o desejo de Deus, para a igreja dele do tempo presente. Que seja uma igreja madura, que entenda que situações adversas podem acontecer, mas ele espera que a igreja glorifique o nome dele. Ele espera que a igreja exalte o nome dele. Ele espera que a igreja dê graças a Deus e glorifique a Deus por todas as coisas. Paulo diz, sei ter em abundância e sei passar dificuldade. Em todas as coisas fui experimentado por Deus. E nós não temos sido experimentados em quase nada, a verdade é essa. A igreja do tempo moderno não está preparada para passar por quase nada, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham uma fé madura. Eles eram maduros na fé e foram lançados na fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais. Mas o Senhor Jesus esteve ali com ele, que em situações como a daqueles 3 servos de Deus, Deus se faz presente. Deus se fez presente com Daniel, Deus se fez presente com Paulo e Sila, Deus se fez presente com Pedro, Tiago e João, Deus se fez presente com João no Apocalipse, e Deus se faz presente com o irmão, naquilo que o irmão está passando, e Deus se faz presente comigo naquilo que eu estou passando. Deus não nos abandona. Ele é fiel. Ele é fiel. Coloca isso na sua mente e confia no Senhor. Peça ao Deus para que te dê experiências. Peça a Deus para que te use com poder, para que através das experiências a nossa fé seja acrescentada. A nossa fé seja firmada e crie raiz em Deus, na rocha eterna que é Jesus Cristo. E que a gente passe a ter uma confiança maior no nosso Deus. É isso que Deus deseja, que a gente tenha uma fé madura, que a gente deixe toda maldade, todo pecado, e que a gente firme na rocha eterna. E Sadraque, Mesaque, Abidnego são nomes difíceis de pronunciar, mas eles tinham essa fé madura. E eles foram firmados. E o final dessa história você pode conferir lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. O rei Nabucodonosor também publicou um édito a todos os povos, fazendo menção do Deus eterno, fazendo menção do Deus criador de todas as coisas, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Então, se você ainda nesse momento, no dia em que você está ouvindo essa gravação, seja de dia, seja de noite que você vem ouvir, se você ouviu uma parte da gravação, se você ouviu todo o vídeo, não importa o quanto você ouviu, se você está passando por um processo que tem a permissão de Deus, como eu estou vivendo, um processo que tem a permissão de Deus, diz aí para o Senhor que você ama Ele. Fala para Deus, isso é importante. Nós temos uma aliança com Ele. Uma aliança que só nos beneficia. Porque numa aliança que você faz, tudo que é seu passa a ser de Deus, e Deus só nos pede o nosso coração. E tudo que é de Deus passa a ser nosso. Então glorifica a Deus, porque tudo que nós vivemos nessa terra é passageiro, vai passar. Vai passar, mas como o pastor Eustáquio costuma dizer, quem está com o Senhor Jesus está com a maioria. Está com a maioria. E nós estamos com o Senhor Jesus. Então é tempo da gente ter uma fé madura. Estamos passando por situação, seja lá qual for. Se for uma bênção, glorifica a Deus.
porque nosso Deus nos dá bênção, nos dá vitória. Se for uma situação de dificuldade, glorifica a Deus. Se for uma aflição, glorifica a Deus, porque Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa vitória. O Senhor Jesus é a nossa vitória. Ele já nos deu a vitória. Nós já somos mais do que vencedores. E todos aqueles que estão ao nosso redor estão de olho nas nossas atitudes. E nós precisamos dar bom testemunho para o que são de fora. A igreja precisa dar bom testemunho. O mundo precisa ver a igreja com bons olhos. O mundo precisa ver uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que confia no seu Deus, uma igreja temperada, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Uma igreja temperada, uma igreja que tem sal, uma igreja que é luz do mundo. Nós somos essa igreja. E é tempo de nós glorificarmos o nosso Deus. Se você que está ouvindo esse vídeo está passando por um processo, diz aí para o Senhor Jesus, que não importa, como me disse uma serva de Deus, se rende aos pés do Senhor. E diz, Senhor, só o Senhor pode me dar vitória nessa situação. Por isso eu me rendo aos teus pés, me rendo diante da tua cruz, onde o Senhor verteu o teu sangue. E nesse sangue nós temos a nossa vitória, porque nesse sangue nós somos redimidos dos nossos pecados. Estamos mais alvos que a neve, e por isso podemos chegar na tua presença. Então eu te glorifico neste dia ou nesta noite e te bendigo, porque tu és Deus da nossa vida. Essa é a mensagem, essa é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos. O vídeo já está ficando longo. É uma honra para mim servir ao Senhor. Eu amo os irmãos no amor de Jesus Cristo. E desejo que a igreja de Jesus tenha cada dia mais intimidade com Deus. E a intimidade vem através da obediência. Obediência à palavra de Deus. A intimidade vem através da gente glorificar a Deus na dificuldade. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala. Em tudo dai graças. É isso que eu estou esforçando para viver. Vivo plenamente? Ainda não. Mas eu quero viver plenamente. E é tempo daqueles que pregam o evangelho pregarem com sinceridade. Não querer pregar algo que não está vivendo. E eu quero pregar o que eu vivo. Eu tenho me esforçado para viver essa palavra. E é por isso que eu compartilho ela com os irmãos. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja presente cada dia mais e mais na vida de vocês. Como diria o saudoso e amado pastor João Carlos Marques, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo não seja somente abundante, seja superabundante na vida de todos vocês. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe a todos, em nome daquele que vive e vive para todos sempre, cujo nome é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.